Fala galera, tudo bem? No episódio de hoje de cálculo numérico a gente vai estudar sobre resolução de sistemas lineares e para isso a gente vai aprender em dois métodos diferentes. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica ligado e vem com a gente. Então vamos lá, gente, eu sou a Cecília e eu vou explicar um pouquinho para vocês agora o nosso objetivo e o conteúdo do vídeo de hoje. Então o que queremos hoje é estimar as temperaturas T11, T12, T21 e T22 dessa placa de temperatura que está mostrada aqui na figura. Os parâmetros X, Y, Z e W, eles são temperaturas constantes que a gente vai determinar daqui a pouquinho, mas por enquanto a gente vai trabalhar literalmente nisso, tá? Cada uma das nossas incógnitas, então, a gente pode escrever como sendo a média aritmética entre as vizinhas dela. Ou seja, o T11, por exemplo, ele pode ser escrito como a média aritmética entre X, W, T12 e T21. Lembrando que a gente não está considerando aqui as diagonais, tá? E a gente pode aplicar esse mesmo princípio para todas as nossas incógnitas. E a gente chega nas seguintes equações, que eu estou mostrando aqui para vocês. Dessas equações, a gente pode isolar, né, todas as nossas incógnitas de um lado e as nossas constantes do outro e chegar num sistema linear, né, com 4 incógnitas e 4 equações. E a partir desse sistema linear, a gente pode escrever da forma matricial AX igual a B, sendo que A é a matriz dos coeficientes aqui que multiplicam as nossas incógnitas, né, então o A vai ser essa matriz aqui. O X é justamente o nosso vetor composto pelas incógnitas, que são as temperaturas, e o B é o vetor composto pelos resultados aqui de cada equação. Então, com as nossas equações, com as nossas matrizes e vetores em mãos, agora a gente precisa determinar essas constantes x, y, w e z. Para isso, a gente vai usar um pequeno código aqui, e a gente vai colocar nele os nossos números de matrícula. E a partir disso, a gente vai, então, ter os nossos conjuntos de constantes. Só para ressaltar aqui que a gente vai formar dois sistemas lineares diferentes, então por isso que a gente tem que ter dois conjuntos de constantes. Então, com essas constantes aqui calculadas, a gente joga essas constantes aqui nessa equação do vetor B e obtém os vetores B1 e B2 que vão ser utilizados para a resolução dos nossos sistemas. Agora, então, a Karine vai começar a explicar pra gente o nosso primeiro método de resolução dos sistemas lineares, que é o método de Gauss-Jacobi. Então é com você, Karine. Oi, Cecília, muito obrigada. Eu vou explicar mesmo aqui um pouquinho sobre o método de Gauss-Jacobi. E vamos começar um pouquinho pela parte teórica. O objetivo do método é transformar o sistema linear AX igual a B em uma forma equivalente a x igual a cx mais g. E para gerar a função de interação, a gente isola cada componente do vetor x em relação à diagonal da matriz, a diagonal principal aqui que eu tô mostrando. Então a gente vai isolando x1, x2, xn e assim por diante. Isso é mostrado aqui embaixo, então usando o x1 como exemplo, ele fica igual a 1 sobre A11 vezes B1, que já tá aqui na parte direita, menos tudo aquilo que vem nessa parte esquerda, então A1 vezes x2 e assim por diante. Além disso, a gente coloca índices no x, onde xk mais 1 é igual a xk mais g. Então, a gente vai utilizar o xk para achar o xk mais 1. E quem vai ser minha matriz C, né? A matriz C é montada a partir dos coeficientes da equação da parte direita, aqui representada, e onde a diagonal inteira será igual a 0, já que a diagonal ela é independente de x. Então, todas as partes que são dependentes de x aparecem aqui. Então, por exemplo, B1 sobre A1 é independente de x, por isso 0. E menos A12 sobre A1 é dependente de x, já que tá aqui com x2k. Então, por isso a gente consegue colocar ele aqui como coeficiente da matriz C, e assim é feito por diante. O G, ele é a parte independente de x, e por isso que é aqui que a gente vai colocar o B1 sobre A1 e todos os outros coeficientes que são independentes de x. Bom, então agora chegamos na programação, e antes de fazer qualquer coisa, a gente define a biblioteca Math, que é a biblioteca que vamos utilizar. E o começo do código, ele tem como objetivo preparar os resultados que irão ser fornecidos com sua maior precisão, fazendo uma comparação entre dois vetores. Então aqui, eu vou definir a função comparar entre x e xk com uma certa precisão EPS. A partir disso, eu tenho uma soma igual a 0. E eu vou utilizar uma variável zip para misturar o conteúdo de duas variáveis em uma só. Então, zip object igual a zip de x e xk. E para isso, eu vou utilizar um for entre uma lista 1 e uma lista 2. Em zip object, que é o que eu falei, o que eu escrevi aqui em cima. E como eu quero meu valor máximo, o mais preciso, eu utilizo uma soma, que é a soma mais math, que eu estou utilizando minha biblioteca, fabs, entre a lista 1
menos lista 2. Vamos ver se eu não tô errando em nada. Então, a partir disso, eu quero uma soma que for menor que a minha precisão EPS. E se ela é verdadeira, vai ocorrer. E se ela não for real, vai ser retornado como falso. Então, aqui a gente cria if, se a soma for menor que a minha precisão, ele vai retornar true, que é verdade. Mas caso não, ele vai retornar false. Opa, false, isso. A partir disso, eu defini minha função comparar, que vai ser muito importante pro resultado final do código. E agora, eu consigo entrar no método de Gauss-Jacobi. Então, eu defino Gauss-Jacobi, cujos parâmetros de entrada é A e B, com um valor máximo de interações. Então, master, que vai ser dado adiante, e a precisão EPS. Então, eu pego um valor N, que é o tamanho que vai ser o tamanho do meu vetor B. Então, eu escrevo len B. E eu vou supor que, inicialmente, existe uma variável sol, que ela indica se tem ou não solução. Então, sol igual a true. E a partir disso, eu preciso que o meu vetor... eu preciso que os valores de B sejam copiados. Então, com isso, eu utilizo x igual a b.copy. Isso. Depois disso, eu consigo colocar for e em list que vai de 1 até n mais 1, de 1 em 1. E eu coloco esse n mais 1 porque o programa vai rodar até n, eu colocando esse n mais 1. Se eu colocasse apenas n, ele rodaria até n menos 1. E o 1 no final, ele representa que o programa vai rodar de 1 em 1. E dessa forma, agora eu vou utilizar de novo a biblioteca math, junto com o if. Eu vou utilizar a biblioteca math para verificar se em módulo a diagonal principal é diferente de 0. Porque se ela for igual a 0, a divisão que eu vou colocar adiante, ela não é possível ser feita. Então aqui eu vou utilizar mathfabs, aí eu vou colocar o valor do meu denominador da divisão. Então, se ele for aqui 0.0, aqui x igual, agora eu vou representar a minha divisão. Então, a divisão é de b, de i menos 1, dividido por a, de i menos 1, vezes i menos 1. Agora, eu vou utilizar o else, porque caso o if de cima for falso, vai ser colocado, no caso, que sol igual a false. Portanto, é indicado que não existe solução e faz com que o programa pare, por isso acontece um break. E por isso que eu vou colocar um break aqui. Essa é a primeira parte do código. E muita coisa importante vem por aí ainda, é apenas o comecinho do código, então o resto vai ser explicado pelo Bruno, e então eu vou deixar vocês com ele. Então, oi Bruno, vem cá explicar o restinho pra nós. Obrigado, Karine. Vamos lá então, galera. Bom, então se essa condição que a Karine comentou, ela realmente for falsa, ou seja, se todos os elementos da diagonal, se o elemento da diagonal principal, ele realmente for diferente de 0, aí sim a gente consegue começar então a executar o nosso método de Gauss-Jacobi. Bom, então se a solução, né, se aquilo lá for falso, ou seja, se for diferente de 0, primeiro então aqui a gente coloca, começa da nossa iteração número 0, né, então nossa primeira iteração aí, e a gente dá um print aqui então no nosso x, pra gente ir acompanhando como tá sendo o valor dele, certo? Beleza. E aqui, então, a gente coloca que o x de k, que são os nossos x's depois que as interações foram sendo feitas, eles são igual ao x.copy. O que isso significa? Que ele vai nos dar o valor de x atualizado, né? A gente não pode colocar o x, senão ele não atualiza. Beleza. Então, aqui só pra gente lembrar que a gente vai estar trabalhando com uma máxima de 20 iterações e que a gente vai estar trabalhando com uma precisão aí de 0.01.
e começando da nossa iteração 0. Beleza? Bom, vamos lá então. E o que significa? Que enquanto o nosso número de iterações for menor que o número de iterações máximas aí, a gente vai executar o nosso código, e aí é importante a gente comentar também que as iterações elas vão indo de 1 em 1, então iter é igual a iter mais 1. E aqui a gente começa então. Qual que é o ponto? A gente vai executar o método de Gauss-Jacobi para todo elemento i, ou seja, para cada linha. Então é por isso que a gente tem aqui o for i in list de range, que é de 1 até n mais 1, e ele vai indo de 1 em 1, ou seja, vai calcular isso aí de linha em linha. E a nossa soma então vai começar em 0, e para cada elemento j dessa linha, ou seja, para cada coluna dessa linha, e aí começando então da coluna 1 até n mais 1, indo de 1 em 1, a gente vai ter que se o nosso i for diferente do nosso j, ou seja, a gente não vai levar em consideração aqui na nossa soma os elementos da diagonal principal, que aí por isso que a gente coloca então i menos 1, diferente de j menos 1, que é basicamente então que não conta a diagonal principal aqui na nossa soma. A soma vai ser aquela soma que a gente comentou ali em cima, que nesse primeiro caso, por exemplo, é 0, mais o a e i, ou seja, o nosso multiplicador que a gente tinha comentado, nosso diagonal principal ali, vezes o x daquela coluna. Então, x1, x2, x3 e assim por diante. Beleza. Com isso, então, a gente tem a nossa soma daquela nossa... que a gente tem na parte teórica aí. Beleza? Bom, dito isso, então agora o nosso xk de menos 1, que, ou seja, é o nosso x atualizado daquela linha, ele vai ser... agora a gente realmente escreve aquela fórmula do teorema de método de Gauss-Jacobi, né? Que então é 1 sobre o nosso multiplicador, né? O a e i, que é da diagonal principal, vezes o b, vezes o b daquela linha, né? Que a gente, que no começo do exercício ele estava no lado direito, menos a soma que a gente acabou de colocar ali em cima. Aquela soma que a gente acabou de definir. Belezura? Show! Dito isso, então, vamos printar aqui para a gente ver qual é o número de iterações que o nosso código vai fazer até que ele dê certo. Então, o print é igual print de iteração, número de iterações. E também a gente vai dar um print aqui para a gente ver qual que está sendo o nosso valor de xk, ou seja, os nossos valores de x atualizados. Então, vamos dar um print aqui no xk também. Show? Beleza. E por fim, então, o que a gente vai fazer? Lembra que a Karine definiu o nosso comparar ali em cima, né? Então... o que a gente vai fazer aqui agora é, se a nossa comparação, né, levando em conta aí a nossa precisão da nossa máquina entre x e xk na precisão de 0,01, que a gente tinha definido, o x vai ser igual a xk.copy, ou seja, aquilo que a gente tinha comentado, de que esse ponto .copy ele serve para mostrar o valor atualizado depois da iteração, depois disso que a gente desenvolveu, e aí o código para, ele vai dar o valor parecido, né, vai dar o mesmo valor, perdão. E aí, então, é a mesma coisa de que o x é igual ao xk.copy, que basicamente a gente só está atualizando o nosso valor de x. Beleza. Top. Então, vamos agora então dar um return x aí, né, pra gente ver quanto de fato, o que está acontecendo, quanto está dando o nosso valor de x que a gente está calculando. E, então, os dados do problema eu já tinha colocado aqui, que é basicamente a matriz e os valores de b que saíram a partir do nossos RAs que a gente colocou. Ops, tô errando aqui. Esqueci do i. Vamos ver se agora vai. Xk menos 1. E sobre a... faltou um parênteses aqui. Belezura? Agora acho que vai. O return tem que estar fora do nosso while. Beleza. Bom, então olha aqui, agora a gente viu então que o nosso código ele demorou 14 iterações aí para chegar no resultado que a gente queria, e o nosso xk deu então 93,87. E agora então vamos só rodar aqui rapidinho com outro RA, é o mesmo código, a gente só mudou os dados do problema, né, e os dados iniciais, e conseguimos então chegar novamente aí com 14 iterações no nosso novo resultado. Valeu, galera, obrigado. Então agora a gente vai tentar chegar nesses resultados também a partir do método de Gauss-Seidel, que aí a Gabriela vai explicar pra gente, e eu deixo com ela agora. Obrigado. Obrigada, Bruno. Oi, gente, eu sou a Gabriela e hoje eu vim ensinar para vocês um pouquinho sobre a teoria do método de Gauss-Seidel. Bom, o método de Gauss-Seidel ele transforma o nosso sistema linear AX igual a B em X igual a CX mais G, isolando um vetor X. Tudo isso é feito mediante a separação pela diagonal da nossa matriz e supondo que o nosso A de II é diferente de zero para todo I que vai de 1 até N.
Bom, isso a gente viu que é um pouquinho parecido com o nosso método de Gauss-Jacobi que a gente aprendeu ali com a Karine. Porém, em vez de calcular o nosso x de k, a gente vai calcular o nosso x de k mais 1. A gente usa, por exemplo, quando a gente estiver calculando um elemento j, nós usamos os elementos anteriores para calcular o nosso jésimo elemento do vetor. Então, dos que foram calculados. Então, os valores de j mais 1 de k para cima, nós vamos usar o nosso késimo elemento da interação. Bom, vou mostrar um pouquinho para vocês através de uma comparação de como que a gente fazia antes com o método de Gauss-Jacobi. Antes, para calcular o nosso x de 1 de k mais 1, a gente utilizava essa equaçãozinha aqui que eu estou mostrando. A mesma coisa para o x de 2 de k mais 1. A gente usava a mesma equação e assim por diante até chegar no nosso x de nk mais 1. Agora, como que a gente faz para o Gauss-Seidel? No começo, a gente tem a nossa mesma equaçãozinha, se vocês forem ver, realmente é igual. Só que o que muda a partir do nosso x2 de k a mais 1? A gente tem que, em vez do nosso x1 elevado a k, a gente tem que, aqui, o nosso x de 1 de k mais 1, que a gente calculou anteriormente. Então, isso vai se repetir para o x3, x4, até chegar no nosso xn de k mais 1. Se vocês forem verem aqui, onde eu estou mostrando com o meu cursor, ele tem o x de 1 elevado a k mais 1. Tudo bem? Então, aqui, desse mesmo jeito, eu cheguei numa expressão geral para calcular o iésimo elemento da késima mais uma interação para o Gauss-Jacobi. Então, a gente tem uma comparação que o x i de k mais 1 do Gauss-Seidel, eu consigo separar a nossa soma em duas expressões. Então, ela vai aqui, nós temos na nossa primeira soma, a gente tem que o nosso j vai de 1 até i menos 1, e uso o valor da késima mais uma interação, que aqui tá aqui. Depois eu tenho a mesma coisa em comparação com o Gauss-Jacobi, que o meu j vai de i mais 1 até n para o nosso x de k. Tudo certo até agora? Então, só para finalizar aqui com vocês, o esquema do método iterativo do Gauss-Seidel, ele pode ser escrito da forma matricial. Para tanto, a matriz de coeficiente A é escrita como A igual a L mais D mais R. Então, eu acabo separando a minha matriz, fracionando ela em 3. Então, a gente tem para a nossa primeira matriz, L, ela, como vocês podem perceber aqui, ela é uma matriz triangular inferior, no qual a minha diagonal principal é composta só por zeros. Já na minha matriz D, a gente tem que a minha diagonal principal, ela é diferente de zero, o resto todo é zero. Já para a minha matriz R, ela é uma matriz triangular superior, no qual a diagonal principal é composta por zero. Então, esse sistema linear, como eu falei anteriormente, ele pode ser que ele era escrito de AX igual a B, agora a gente pode substituir por L mais D mais R de X igual a B. Fazendo essas substituições, isolando o nosso dx, a gente tem essa equaçãozinha aqui, e depois isolando o nosso x, a gente multiplica todos os nossos termos pela inversa de D. Para o método de Gauss-Seidel, o nosso vetor de x de k mais 1, ele é dado por essa equaçãozinha que eu estou circulando aqui embaixo, mostrando para vocês, e pode ser escrita por x de k mais 1 igual a cx de k mais g. Bom, gente, sobre a teoria é isso. Agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos códigos. Vamos aos códigos? Bom, gente, agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre a teoria, vamos mexer um pouquinho no nosso código aqui, pro método de Gauss-Seidel. E agora eu estou usando o meu RA 214512. E eu já escrevi o código inteiro aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil. E se vocês forem analisar, a estrutura do código é a mesma do código que o Bruno mostrou pra gente no método de do Gauss-Jacobi. A gente tem exatamente a mesma estrutura, a única coisa que eu mudei aqui foi o nome das nossas variáveis, coloquei para Gauss-Seidel agora. E, como eu falei para vocês anteriormente, quando eu estava explicando a teoria, a gente vai ter uma diferençazinha, que em vez da gente ter a nossa késima iteração, a gente vai ter adicionar, então a gente vai ter um késima mais um número de interações. E isso, a gente vai adicionar essa nossa funçãozinha, if, que
e colocando i menor que i menos 1 menor que j menos 1 e repetir a nossa equaçãozinha aqui, só que dessa vez sem o nosso k. Então, basicamente, a mesma equação. Isso, se a gente for rodar esse nosso código pro RA que eu coloquei aqui, a gente vai encontrar 9 iterações. Depois, já, a gente vai comparar um pouquinho para saber qual desses métodos é o método mais rápido. Bom, galera, então depois dessa grande aula sobre resolução de sistemas lineares, agora a gente já entende, já sabe realizar o método de Gauss-Seidel e o método de Gauss-Jacobi. Mas eu vou chegar no problema e qual deles eu vou utilizar? Qual dos dois métodos é mais eficiente? Então a gente percebeu, por meio do nosso programa em Python, que ambos chegam no resultado. A gente conseguiu que ambos convergem para um resultado, tanto o método de Gauss-Jacobi quanto o de Gauss-Seidel. Mas o método de Gauss-Jacobi, ele demora 14 iterações para chegar no resultado, enquanto o método de Gauss-Seidel alcança o resultado depois de 9. Então ele tem um processo mais eficiente, ele chega no resultado de maneira mais rápida. E isso, por que isso acontece, né? Então, o método de Gauss-Jacobi, ele vai sempre calcular os valores para x de k, enquanto o método de Gauss-Seidel, para dependendo da coluna j que a gente vai estar avaliando, ele vai utilizar um valor de x de k mais 1. Então, ele usa um valor mais atualizado, e por ele usar esse valor mais atualizado, ele chega na resposta mais rápido, então ele precisa de menos iterações. Então, beleza, galera, a gente aprendeu os dois métodos, a gente já sabe que ambos funcionam, ambos convergem, entendemos por que chega nas diferenças. Então, eu espero que tenha sido uma boa aula para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui um comentário no canal. Por favor, se inscrevam, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, e é isso.